Então, aqui é o professor Rodolfo e vamos lá, né? Voltar aqui para finalizar a questão iniciada no vídeo anterior. Dizia a questão: para a viga, cuja seção longitudinal e carregamentos estão mostrados abaixo, determina a envoltória de momentos fletores e de esforços cortantes atuantes. É dada aqui a carga permanente e a carga móvel. Temos aqui um coeficiente de impacto igual a 1,4. Essa aqui é a viga, né? Viga bem apoiada com dois balanços, na esquerda e na direita. Fizemos aí já a carga permanente, traçamos o diagrama de cortante, diagrama de momento fletor. Indiquei que eu usaria 3 pontos para calcular essa envoltória. O ponto A1, que é a esquerda do ponto A, o ponto A2 a direita do ponto A, e o ponto C, que é um ponto que está aí no meio do vão. No vídeo anterior foi calculada a carga permanente e a carga móvel em relação aqui ao ponto C. E iniciamos também o traçado aqui da envoltória, né? Só cheguei no ponto C, então montei essa tabela e daí está marcado já aqui os valores do esforço cortante e momento fletor, as envoltórias, né? Para o ponto C. Então, seguindo aqui, vamos agora lá para o ponto A1, que é um ponto aqui que está numa seção do balanço, embora já seja, né, bem vizinho aqui do apoio da esquerda. Então, essa seção eu chamei de seção A1, vou colocar aqui como ponto A1. Então, ponto A1. Seguir a mesma ordem que eu fiz da outra vez, né? Vou começar aqui pelo esforço cortante, depois eu faço o momento fletor. Então, em relação ao esforço cortante, a gente tem que, para uma seção, isso aqui foi deduzido também em um outro vídeo aí, para uma seção que está localizada no balanço da esquerda, como é o caso da seção A1, a gente tem que a linha de influência do esforço cortante tem esse formato aqui, né? Todo ponto aí à esquerda da seção, o coeficiente é igual a -1, e se a carga estiver à direita da seção, o coeficiente seria igual a 0. Então, para a gente aqui, como a seção é bem vizinha ao apoio, a gente vai ter aqui -1 em todo o balanço, né? E passou aí do balanço, o coeficiente já ficaria aqui igual a 0. Então tá aí, linha de influência do esforço cortante na seção A1, no caso. É bom que não precisa nem discutir valor de x, nem de L, nem de nada, né? Ficou bem facinho isso aqui. Do mesmo jeito aí que os casos anteriores que a gente fez, vamos verificar aqui qual é a posição que a gente tem que estacionar a nossa carga móvel aí para obter o máximo valor e o mínimo. Sigo aqui trabalhando o máximo como o maior valor positivo e o mínimo o menor negativo. A nossa carga móvel é composta aqui de 3 cargas concentradas, com valor de 120 kN e uma carga distribuída com intensidade de 25 kN por metro. Olhando aqui para a linha de influência, a gente vê que nessa seção não é possível ter coeficientes positivos, né? Ou seja, eu não tenho cortantes positivos. Então eu posso colocar a minha carga em qualquer lugar, que não, né? Lá no balanço da esquerda, que essa minha carga vai entrar aqui com valor nulo. Então eu já posso escrever aí que o cortante, inclusive vou escrever, cortante máximo na seção A1 vai ser igual a 0. Não existe possibilidade aqui de eu ter valores positivos. Em relação ao negativo, notadamente, né, vou ter que colocar os meus carregamentos aqui no balanço. São 3 cargas de 120, então vou colocar aqui as 3 120. Da primeira até a última eu tenho distância de 3 metros, então cabem as 3 aqui, né? Já que o meu balanço tem comprimento de 4 metros. E a carga distribuída vou colocar também nesse intervalo aqui onde eu tenho os valores negativos, né? De modo que o meu cortante mínimo no ponto A1 vai ser igual a 120. São todas iguais. Eu vou colocar já 120 vezes 3, certo? Vezes o coeficiente -1. Todas as 3 têm o mesmo coeficiente de -1. Então, 120 vezes 3 vezes -1. E mais a carga distribuída, que é 25 kN por metro, né? A distribuída da móvel, né? Que a permanente foi 55. A da móvel é 25.
Então, 120 vezes 3 vezes menos 1, mais 25 vezes... Isso aqui eu vou multiplicar pela área, né? A área ali é a área do retângulo, então menos 1 vezes 4, que é base vezes altura, a área no caso do retângulo. Então, cortante mínimo no ponto A1 vai ser igual a menos 360, que é 120 vezes 3 vezes menos 1, e menos 25 vezes menos 1 vezes 4, menos 100, né? Então, menos 460. Não precisava de calculadora. Então, cortante mínimo em A1 vai ser igual aí a menos 460 kilonewtons. Dessa vez eu vou aproveitar os valores que eu encontrar, eu já vou marcando já lá na minha figura da envoltória. Acho que fica melhor assim. Só preciso encontrar a figura da envoltória. Aqui. Então, o ponto A1. Ponto A1 da esquerda, né? Para carga permanente o valor foi menos 220. E aí, para a carga móvel, a gente encontrou aqui o máximo sendo 0 e o mínimo sendo menos 460. Então, lembrando também que o nosso φ, né, foi considerado como 1,4. Então, nós temos aqui menos 220 mais 0, né? No caso aqui vai dar o mesmo menos 220. E o outro menos 220 menos 460 vezes 1,4. Nós vamos aqui a menos 864. Então, veja, nesse ponto aqui, o cortante, ele pode ir de menos 220, como ele pode descer também até um valor aqui de menos 864. Aí, nesse ponto aqui, eu vou chamar a atenção que a nossa viga é simétrica. Então, se esse daqui vai de menos 220 a menos 864, eu posso dizer também que esse daqui vai de 220 até 864, positivo, que já é um ganho para a gente, né? Em relação a esse ponto aqui, quem quiser tiver curiosidade depois, marca um ponto aqui na extremidade também, que vocês vão ver que o valor desse ponto aqui vai ser igual ao valor da carga concentrada, no caso 120, multiplicado pelo φ. É só o que vai sobrar, né? 120 vezes 1,4, então vou marcar esse daqui também, tá? Então esse ponto aqui menos 168, esse daqui vai ser mais 168. Eu devo ter um dente sendo formado aqui, já que pode entrar, né, mais de uma carga nesse ponto aqui, mas isso aqui eu não vou considerar não. Mas do que já está posto aqui, eu vou ligar esses dois pontos. Não é exatamente assim, mas eu acho que já é uma aproximação muito boa para mim, considerando que é um cálculo que eu estou fazendo na mão, né? Então, nesse trecho aqui eu já sei que a minha envoltória vai ser dada aqui por essa região. Do mesmo jeito, nesse pedaço daqui eu já sei que a minha envoltória vai ser dada aqui por essa região. Então, já avançamos um ponto aqui em relação à envoltória do cortante. Ainda no ponto A1, acho que dá para fazer aqui também o cálculo do momento fletor. Então, momento fletor. Vamos lá, desenhar a viga novamente, né? E aí a linha de influência do momento fletor numa seção que está no balanço, a gente identificou dessa maneira aqui, Z menos X, e tem um valor máximo lá no extremo do balanço e tende a zero no ponto da seção. Como a nossa seção é bem vizinho aí ao apoio, a gente deve ter o formato assim, né? O maior valor aqui e zero lá na seção. E depois da seção, nada importa, que o valor vai ser igual a zero, né? Verificamos isso daí. Para qualquer ponto aqui que eu queira calcular o coeficiente, vai ser dado por z menos x. Como o nosso x é igual a 4, nesse caso, né? Destacar aqui que para o ponto, o nosso x que define a seção é a distância da esquerda até a seção, e o nosso balanço tem comprimento de 4 metros, né? Sendo o nosso x isso daqui, nosso x é igual a 4. Então, z menos x, nesse ponto aqui o z é igual a 0, 0 menos 4, isso aqui vale menos 4. Então, temos definido aqui a nossa linha, né? Mesma coisa que eu fiz para o cortante, vamos verificar aí a posição para parar o veículo para obter o maior valor e o menor valor, né? O máximo e o mínimo, no caso.
Em relação aqui ao positivo, novamente a gente só teve coeficientes negativos, então não existe possibilidade de eu ter um momento positivo nesse ponto, né? Então, de modo que eu posso colocar o meu carregamento aqui, por exemplo, o coeficiente vai ser nulo, e aí eu posso escrever aqui que meu momento máximo no ponto A1, mais uma vez entendendo como máximo o maior valor positivo, isso aqui vai ser igual a zero, né? Não tem valores positivos. A pior situação aqui seria o valor nulo. E em relação ao negativo, o maior coeficiente está aqui, então vou colocar as minhas cargas o mais próximo da esquerda que eu puder, né? Então aqui eu tenho 120, o outro 120 encostado a esse, e o terceiro aqui também, né? 120 kN, 3 cargas aqui. E a carga distribuída, onde eu tenho aí o coeficiente negativo, que seria nesse pedaço aqui. Então posso escrever aqui que meu momento mínimo no ponto A1 vai ser igual a 120 vezes menos 4, que é o coeficiente que a gente já tem identificado. Aí mais 120 vezes o próximo coeficiente é z menos x, né? Z menos x no caso é z menos 4, já que o nosso x é igual a 4. O z da segunda carga é igual a 1,5, então 1,5 menos 4. Aí mais 120 vezes z menos 4. O z da terceira carga é igual a 3, então 3 menos 4. E mais a carga distribuída, 25, multiplicado por essa área aqui. Essa área aqui vai ser igual a base vezes altura dividido por 2, então 4 vezes menos 4 dividido por 2. Então o momento mínimo no ponto A1 vai ser igual a 120 vezes menos 4, mais 120 vezes 1,5 menos 4, mais 120 vezes menos 1, mais 25 vezes 4 vezes menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 1.100. Alto, né? Quilonewton-metro. Momento máximo 0, mínimo menos 1.100. Vou preencher já aqui a minha envoltória também. Então a carga permanente aqui no ponto A. Depois eu demonstro que vai ser a mesma coisa lá na seção A2, tá? Mas em todo caso já posso marcar aqui. O ponto A, o máximo, foi 0. E o mínimo menos 1.100. Então aqui a envoltória do máximo vai ser menos 440 mais 0 vezes o ponto 4, que é menos 440. E o mínimo vai ser menos 440 menos 1.100 vezes 1,4, né? Menos 1.980 kN/metro. Então, a carga móvel aumenta pra caramba aqui o momento fletor no ponto, né? Então, de menos 440, isso aqui pode chegar até, considerando a envoltória, menos 1.980 kN/metro. O mesmo eu posso aplicar aqui, por questão de simetria, né? Então, menos 1.980 kN/metro. Extremidade em balanço é sempre zero, né? Então, isso não vai ser influenciado pela carga móvel. Em todo caso, eu posso dizer que eu já fechei, né? A minha envoltória do momento fletor. Então, devo ter aqui alguma coisa parecida com isso. Aqui o menor valor, né? O máximo, no caso, que eu estou chamando, menos 440, 1980. Então aqui deve ter alguma coisa. Vem para cá e depois sobe de novo. E aqui seria isso, né? Aqui sai do menos 440 até aí o 2.640,81. De onde saiu? Do vídeo anterior. Verifica lá, né? Quem quiser saber. E aí volta para cá para o menos 440. Então a envoltória do momento fletor. Envoltórias são os maiores e menores valores, né, que podem acontecer aí da carga móvel, devido à carga móvel na estrutura. Então, o que está em azul aqui é o valor permanente, está sempre aí, né? Quer tem a carga móvel, quer não. Mas devido à passagem da carga móvel, essa região aqui que eu estou pintando com a minha caneta, né? Seriam os maiores e menores valores possíveis aí de ocorrer, né? Então já temos aqui ó, o comportamento do momento. Ficou bonito pra caramba, né?
Então vamos lá agora pro... Temos, né, o ponto A1, vamos para o ponto A2 para poder fechar também a envoltória do esforço cortante, né? Então ponto A1 finalizado. Bem mais fácil do que foi o C, né? Bem mais rápido. Vamos ver se o A2 também vai ser fácil assim, né? Então ponto A2. Vou começar novamente aqui pelo esforço cortante. Então, esforço cortante, aí bora lá, né? O ponto A2 foi esse ponto que eu marquei aqui, vizinho, né, do ponto A, só que pela direita. E aí, se ele está vizinho do ponto A pela direita, ele já está na condição que é um ponto entre os apoios, né? E aí, para um ponto entre os apoios, a nossa linha de influência do esforço cortante é dado por esse formato aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui o nosso rascunho da nossa viga para a gente ver como é que vai ficar nesse caso aí, né? Então, bora lá. Nesse momento aqui seria bom perguntar na sala de aula, né? Como é que vocês acham que vão ficar o formato aí? Talvez seja conveniente, né? Pausa o vídeo aí, pensa aí como é que vai ficar isso daqui. Bom, retornando aqui, veja só, viu? No caso aqui da linha de influência do cortante, vou tomar o ponto de partida aqui, o apoio, viu? Ele sai do apoio, aí vai diminuindo, né? Até chegar na seção, que a gente está analisando, né? A seção está aqui, né? A seção S está aqui. Vai diminuindo até chegar na seção, e quando chega na seção ele vai lá para cima, né? Ele inverte o sinal. Então, para a gente aqui, como a nossa seção, se eu tivesse, né, por exemplo, aqui uma seção mais para cá, por exemplo, essa linha ia continuar aumentando até conseguir chegar na seção que estava por aqui, por exemplo, e só depois que chegasse na seção que ela ia lá para cima, né? De modo similar, se eu tivesse uma seção mais próximo daqui, por exemplo, o meu ponto ia descendo, minha linha ia descendo até chegar na seção. Quando chegasse na seção, aí ele ia lá para cima para depois continuar descendo. O caso que a gente tem aqui é que a seção está bem vizinha, então meio que ele nem chega a descer e já vai lá para cima. Então a nossa linha aqui vai ser... Isso daqui é inalterado, né? Não importa. Então vai ser assim. E aí desse ponto daqui, se quer desce, né? Porque a seção está bem vizinha, ele já vai lá para cima. Então já fica assim. Esse pedaço daqui fica suprimido, né? Esse trecho aqui eu nem consigo enxergar. O nosso problema é porque o nosso X é tão pequeno, né? Que isso aqui ficou apagado. Em contrapartida, esse outro triângulo aqui, ele ficou bem maior. Então deve ficar alguma coisa parecida com isso aqui. E segue, né? Até o ponto lá. Quem quiser verificar, vocês podem também colocar os valores, né? Atribuir aí o valor dos A, X, L e B, né? Quando couber aqui, vão ver que vai ficar exatamente dessa maneira. Então, para esse primeiro pedaço aqui, né? Qualquer coeficiente que eu queira encontrar, o coeficiente vai ser dado por A menos E sobre L. E para esse trecho aqui, qualquer coeficiente que eu queira encontrar vai ser dado por 1 menos Z menos A dividido por L. Aqui eu devo ter valores positivos, aqui também valores positivos, e aqui o valor negativo. Então, está aqui a linha de influência do esforço cortante no ponto A2. Tá na cara que não vai ser tão fácil quanto o ponto A1, né? Mas vamos lá. Então, vamos relembrar aqui os valores, né? O nosso A é igual a 4 metros, e o nosso L é igual a 12,5 metros. Então, para o A igual a 4 e o L igual a 12,5, nesse ponto aqui o Z é igual a 0, né? Então, aqui eu teria 4 menos 0, 4, dividido por L, que é 12,5. Então, esse coeficiente aqui é igual a 0,32. E esse daqui é dado por essa equação, 1 menos Z menos A dividido por L. Nesse ponto aqui, o Z é igual a 4. Então, aqui eu tenho 4 menos 4, 0. Só que vai sobrar igual a 1, né? Esperado também, né? E nessa outra extremidade aqui, eu vou ter 1 menos Z menos A
dividido por L. O Z aqui é 4 mais 12,5, 16,5, mais 4, 20,5. Então, 1 menos 20,5, menos A, que é 4, dividido por L, que é 12,5. Então, aqui o coeficiente vale menos 0,32. E aí, nesse caso aqui, vamos verificar agora, né, a posição que tem que colocar o veículo aí para obter o máximo e o mínimo desse esforço cortante aí. Máximo e mínimo. Mais uma vez, vale lembrar a nossa carga móvel. São 3 cargas de 120 com a carga distribuída de 25. Então, em relação ao máximo, entenda mais uma vez o máximo como o maior valor positivo. Aqui eu tenho 0,32 e aqui eu tenho 1. Claro que eu vou colocar onde eu tenho o maior coeficiente, né? Então, aqui em cima do apoio eu vou botar o primeiro carregamento de 120 kN. Tenho mais 2, né? Também visualmente o coeficiente da direita é maior do que o coeficiente da esquerda. Então, vou ter as 3 cargas aqui à direita, 120, 120 e 120. Em relação à carga distribuída, eu vou colocar em todo espaço onde eu tenho valores positivos. No caso aqui é desse apoio para cá, né? Então, tudo isso daqui tem carga distribuída. Mais uma vez, lembrando que essa carga distribuída aqui é a carga distribuída móvel, né? Então, 25 kN por metro. E o menor valor, o mínimo no caso, vou colocar aqui 120 aqui, né? E os outros para a esquerda, né? Certamente aqui é a minha pior situação. 120, 120 e 120. E a carga distribuída nesse pedaço aqui. Carga distribuída, inclusive, né, que tem valor aí de 25 kN por metro. Então, o cortante máximo no ponto A2 vai ser igual aqui 120 vezes 1, que já é esse coeficiente aqui, aí mais 120 vezes é definido por essa equação, né? Então, bora lá. 1 menos Z. Quem é o Z desse segundo aqui? 4 mais 1,5, né? Então, 1 menos 5,5 menos 4 dividido pelo L, que é 12,5. Aí, mais 120 vezes 1 menos o Z vai ser 4 mais 1,5 mais 1,5. No caso, 4 mais 3. Então, 7 menos 4 dividido por 12,5. E mais a distribuída, né? Vou ter que dividir em 2 pedaços. Esse primeiro pedaço aqui, eu tenho 25. Lembrando que é a carga distribuída, a intensidade multiplicada pela área ali, né? Então, mais 25 vezes a área desse triângulo, base vezes altura dividido por 2, 0,32 vezes 4 dividido por 2. E mais essa outra maior aqui, né? Mais 25 vezes 1 vezes 12,5, que é isso aqui tudo, né? Dividido por 2. Então, o cortante máximo no ponto A2 vai ser igual a 120 mais 120 vezes 1 menos 5,5 menos 4 dividido por 12,5, mais 120 vezes 1 menos, bora lá, né? 7 menos 4, 3. Vou colocar aqui logo 3. Dividido por 12,5, mais 25 vezes 0,32 vezes 4 dividido por 2, mais 25 vezes 12,5 dividido por 2. Cortante máximo 489,05 kN. E o mínimo vai ser igual aqui 120 vezes menos 0,32 mais 120 vezes, dado por essa equação aqui, né? 1 menos, quem é o Z dessa daqui? Daqui para cá eu tenho 4 mais 12,5 mais 4, 20,5, né? O meu Z aqui é 20,5.
Então, 1,5 m à esquerda vai ser igual a 19, né? Então, Z aqui é igual a 19. Então, menos 19 menos 4, mais 120 vezes 1 menos. Aí, de novo, eu vou descontar mais 1,5, né? Então, 17,5 menos 4 dividido por 12,5 e mais 25 vezes essa área aqui, que vai ser menos 0,32 vezes 4 dividido por 2. Então, cortante mínimo em A2 vai ser igual a isso, 120 vezes menos 0,32 mais 120 vezes 1 menos 19 menos 4, 15, né? Menos 15 dividido por 12,5 mais 120 vezes 1 menos 17,5 menos 4, 13,5 dividido por 12,5 mais 25 vezes menos 0,32 vezes 4 dividido por 2. O cortante mínimo em A2, menos 88 quilonewtons. Então vamos lá fechar a nossa envoltória, né? Ponto A2. Em relação à carga permanente, o valor foi 343,75. Para a carga móvel, o máximo foi 489,05 e o mínimo 88, negativo. Então aqui eu tenho a envoltória, o valor máximo, né? Lembrando a envoltória, a combinação da carga permanente com a carga móvel. Na carga móvel eu estou multiplicando aí por esse coeficiente de impacto igual a 1,4. Então aqui eu teria 343,75 mais 489,05 vezes 1,4. Eu vou aí a 1.028,42. E o mínimo vai ser aqui 343,75 menos 88 vezes 1,4. Então, isso aqui é igual a 220,55. Só valores positivos, né? Então, nesse ponto aqui, né, que é do 343, ele pode descer até 220,55, como ele pode subir também para 1.028. Incríveis, né? 1.028,42. Por questão de simetria, eu posso dizer que esse daqui também pode chegar a menos 220,55, como também pode ir para menos 1.028,42. Então, ligando aqui os pontos, né? A gente já tinha feito o ponto C lá no vídeo anterior, então devo ter alguma coisa parecido com isso, né? Tá um pouco ruim de escala aí, mas alguma coisa parecida com isso. Então, definida aqui os valores, né, da carga permanente e da carga móvel, essa aqui seria a nossa envoltória de esforço cortante e a do momento fletor que a gente já tinha feito. Antes de... Bonito pra caramba também, né? Igual ficou o momento. Antes de finalizar aqui, o ponto A2 eu só fiz o cortante. Eu tinha dito que o valor do momento fletor no A2 seria igual ao A1. Deixa eu só justificar aqui por quê, né? Pra gente finalizar. A linha de influência do momento fletor para uma seção que está entre os apoios seria essa daqui. Tem esse formato, né? Vai de 0 e aí aumenta até chegar no ponto. Depois, quando chega no ponto, ela volta de novo a descer, a diminuir até chegar lá no outro apoio. O nosso x já é igual a 0, né? Então, só analisando o gráfico aqui, eu já posso dizer que ela vai de 0 até 0, né? Não tem para onde caminhar. Então, se eu pegar aqui, inclusive, pelas equações, esse trecho todo aqui, inclusive, que é definido por essa equação, x sobre L, L mais A menos E, veja aí que nessa condição aqui,
Se o x for igual a zero, como é o nosso caso, né, da seção A2, se o x for igual a zero, isso aqui tudo é igual a zero, né? Então, se isso aqui é igual a zero, meio que já está indicando que esse trecho aqui não existe, né? Isso aqui vai ser tudo igual a zero. Em relação, e como a minha seção está aqui, eu já posso estender isso até aqui também, né? Então, isso daqui já seria tudo igual a zero. Agora vamos verificar só se esse pedaço daqui não seria apagado também, né? Em relação a esse pedaço de cá, é dado pela expressão z menos a sobre L menos x. Então aqui eu teria o z é z, né? Menos a, o nosso a é 4 dividido por L. Vou deixar como L mesmo. E aqui eu tenho L menos x. Como x é igual a zero, isso daqui seria vezes L. Então eu posso eliminar esse L com esse L. E aí nessa região aqui o que sobrou foi z menos 4. Voltem um vídeo aí, vocês vão ver que foi exatamente o que a gente encontrou para a seção A1. Como é definido por z menos 4, para esse ponto aqui eu teria z igual a zero. Então isso aqui vale menos 4. E para z igual a 4, né, isso aqui vale zero. Então, no final das contas, só sobraria para a seção A2 esse pedaço aqui, que foi justamente o que a gente encontrou para a seção A1. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não sei mais onde eu coloquei. Voltem o vídeo aí e verifiquem, né? A seção A1 foi a mesma coisa. Aliás, achei aqui. Tá aqui. Mesma coisa. Então é isso aí, né? Para a viga, blá blá blá, determinar a envoltória e esforço cortante, momento fletor. Tá aqui a viga, carga permanente, carga móvel. Deve gerar aqui esses gráficos aí de envoltória, né? Envoltória de esforço cortante, envoltória do momento fletor. Alguns destaques aqui, né? Isso aqui a gente utiliza para fazer dimensionamento de pontes. Tem alguns comentários a mais, porque não é simplesmente multiplicar a carga móvel multiplicado por φ, mas é mais ou menos nesse esquema. E aí no dimensionamento, por exemplo, dos estribos, né? Utilizaríamos aqui esse esforço cortante para identificar para cada trecho aqui quais são os maiores valores de esforço cortante. Do mesmo jeito, no dimensionamento da flexão, a gente vê aqui, por exemplo, que nesse pedaço daqui basta o dimensionamento aí aumento fletor negativo, mas em alguns pontos aqui da viga a gente tem que fazer o dimensionamento tanto para o momento positivo quanto para o momento negativo, porque eventualmente a tração pode estar ocorrendo embaixo, como também pode estar ocorrendo na parte de cima. Bom, é isso aí.